Sobre, fiquei ontem a manhã toda, parte da tarde, só estudando sobre. Está aqui, estou na metade ainda. Mas vai ser um ensinamento top. Ou melhora ou piora. Porque não tem outro caminho. Eu vou falar nesta noite sobre algo que ocorre conosco, parece normal, mas que nos atrapalha. Vocês vão notar que eu já falei sobre isso aqui. Mas é necessário eu falar de novo, para você atentar para aquilo que Deus confiou em você. Eu vou falar nesta noite sobre aquilo que me domina vai me controlar. Quem lembra da série dessa mensagem? Se você não lembra, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Aquilo que me domina vai me controlar. E se eu não dominar, se você não dominar o desespero, ele vai te controlar. Ouça o que eu estou dizendo. Se você não controlar o desespero, ele vai te dominar. Por quê? Porque desespero é um estado profundo de desânimo. É um estado profundo de desânimo. De uma pessoa que se sente incapaz. Incapaz de qualquer ação. Olha só. O desespero faz com que a pessoa se sinta incapaz. Mesmo sabendo ela que quem escolheu ela, chamou ela e confiou a obra, foi Deus. O desespero ele é tão perigoso, que dependendo do nível de desespero, a pessoa deixa de acreditar na capacidade que Deus já concedeu, na habilidade que Deus já concedeu, até mesmo na presença do Todo-Poderoso que já está dentro da pessoa. Dependendo do nível de desespero, mesmo essa pessoa, tendo promessa, ela não consegue ver a luz, como diz alguns, no fim do túnel. Ou seja, ela não consegue ver Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca retrocedeu, aquele que nunca olhou para trás, aquele que nunca ouviu dizer que ele era um derrotado. Se o desespero te controlar, te dominar, você deixará para trás algo que Deus confiou para você. Se o desespero te controlar, você vai dizer que aquilo que Deus falou a teu respeito é mentira. Que embora a empresa ou o relacionamento esteja passando por tribulações, isso não significa que você não irá vencer. Mas o desesperado, ele se sente incapaz. Mas o problema não está em nós, em sentir nós sermos incapazes. O problema é o desespero nos levar a mostrar
para nós, a nossa alma, que Deus não pode resolver esse problema. Esse é o perigo do desespero. E se você não controlá-lo, se você não dominá-lo, sabe o que vai ocorrer? Você vai ficar acomodado. Mas não uma acomodação satisfatória, uma acomodação com tristeza, com desânimo, com preguiça, com a sensação de ser incapaz de resolver qualquer problema, embora você tenha habilidade para isso. Desespero é desalento. Desespero é estado de uma consciência que julga uma situação sem saída. Quantas vezes nós que aqui estamos nessa noite, ou talvez alguém que está nesse culto aí conosco online, não se sentiu assim? Incapaz. Embora tivesse dentro da sua casa, ou perto, ou ao redor, aquilo que precisava para resolver, aquilo que o desespero colocou no coração, que é incapaz. Porque o desespero também faz isso. Ele não permite nós enxergarmos aquilo que Deus tem colocado ao nosso alcance para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Precisamos tomar muito cuidado com o desespero, porque além dele causar desânimo, ele também pode incentivar uma pessoa a tomar decisões precipitadas. E a maioria das decisões em desesperos, elas são decisões erradas. E na sua maior parte dessas decisões, pelo desespero, é deixar de fazer aquilo que começou. É parar de fazer aquilo que começou. Resumindo, é desistir daquilo que Deus confiou você para fazer. Se iniciou, eu pergunto, quem permitiu o início? Se começou, quem permitiu? Se foi Deus que falou, se foi Deus que orientou, se foi Deus que abriu a porta no início, a Bíblia diz que aquele que começa, ele é o mesmo que termina. E a minha pergunta é, por que você está deixando o desespero dominar você, uma vez que aquele que começou é fiel para terminar? Por que vocês estão andando desanimados com as promessas que Deus fez para você, para a sua esposa, seus filhos, a sua empresa, só porque hoje não deu certo? Só porque você almejou algo hoje e Deus disse, hoje eu não vou dar. Só porque você achou que hoje ia ser aquele dia, mas lá do alto Deus falou, não vai ser hoje não, vai ser no dia que eu quero. Nós precisamos controlar, dominar o desespero, porque se não nós dominarmos ele, ele irá nos dominar. Se o desespero te dominar, ele vai levar você a acreditar que nessa situação que você se encontra, não haverá saída. Será que eu tenho alguém aqui que já viveu isso? Talvez eu tenha alguém aqui, não só que já viveu, mas que está vivendo. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer a você, não desespere não. Não permita o desespero tomar conta de você. Confia no Senhor. Ei, eu vou mostrar para você biblicamente, olha só, o que diz a palavra do Senhor. Olha só que lindo. Porque sou eu. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está falando isso é o Senhor. O Senhor está dizendo através de Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Ele não falou de desesperar, ele falou de prosperar. Ei, prosperidade é ausência de necessidade. Ele está dizendo assim, eu não deixarei faltar nada para vocês. Então para que vocês estão desesperando?
Ele não vai deixar faltar nada. A Bíblia diz que nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. E se Ele falou como Ele falou, isso vai ocorrer na minha vida e na sua vida. Então não permita o desespero colocar na sua mente que não tem saída. Tem saída. E no nosso caso não é só saída, nós também temos a entrada. Porque nós temos Jesus que é a porta. A gente entra e sai, diz a palavra. Ouça, planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Embora eu tenha tomado decisões erradas por causa do desespero, isso não significa que Deus não é poderoso para me dar uma oportunidade para tomar uma decisão certa e as coisas que não ocorreram no passado passar a ocorrer agora. Deus nos dá a oportunidade. O desespero só não pode nos controlar, porque se Ele nos controlar, nós não iremos acreditar que Ele é Deus de oportunidade. Sabe o que nós vamos alegar? Cavalo arriado não passa duas vezes. Só que Jesus não é cavalo arriado. A Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de Judá. Ué. Não cai dois raios no mesmo lugar. Ele não é raio. Ele é o Criador. Nós servimos não é raio não. Nem cavalo arriado. Ah, meu Deus, nós servimos é o Criador. Aquele que é dono do ouro e da prata. Toda a terra pertence a Ele. Tudo é dele. Ei, para de cair no ditado do mundo. Pare de dar ouvido àquilo que o mundo está querendo direcionar você. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu tenho plano para você. E a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor poderão ser frustrados. E eu vejo alguns aí desanimados, querendo retroceder, seja aqui na igreja ou fora da igreja, em outras denominações. E nós não podemos retroceder, porque o Senhor diz que nós somos mais que vencedores. E se nós somos mais que vencedores, Ele está dizendo, olha, embora vocês ainda não entendam, eu já dei a vocês tudo que vocês precisam. Mas o desespero faz com que eu não acredite nesta palavra. Olha só, planos de dar a vocês esperança. E é só esperança? Está escrito aqui. E um futuro, meu lindo. O futuro, Deus sabe, nós não sabemos, mas Ele está dizendo, darei a vocês um futuro. A minha pergunta é, que tipo de futuro você espera de um Deus que ama? Que tipo de futuro você espera de um Deus que diz assim para Balaão, você não pode amaldiçoar quem eu abençoei? Que tipo de futuro você espera, uma vez que, como eu disse anteriormente, o próprio Deus diz que nós somos mais que vencedores. Eu não acredito que eu terei um futuro de derrota, de fracasso, porque o Deus que eu sirvo, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. Os planos dele na minha vida não podem ser frustrados, mas se eu deixar o desespero entrar, eu passo a não mais acreditar na única palavra que eu deveria acreditar, que é de Deus. Olha o que diz Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona. Ei, quem é a minha e a sua esperança? Quem é a minha e a sua esperança? É o Papa Leão XIV? Meu Deus do céu, tu está perdido. É o pastor Luiz, você está pior ainda do que aquele que viveu no Papa. Em quem você acredita? Porque a palavra diz, e a esperança não nos decepciona. A esperança é o nosso Deus. A esperança é Jesus, irmãos. A minha esperança está no Senhor.
Ele é a minha força, Ele é meu redentor, Ele é o meu socorro, Ele é a minha vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água purificadora, Ele é a água viva, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o advogado dos advogados, Ele é juiz de juiz, Ele é tudo. Não podemos deixar o desespero tomar conta de nós. Eu peço a vocês em nome de Jesus. Eu faço algumas visitas pastorais, seja com os irmãos aqui da igreja, ou outros que não são da nossa igreja, dá dor. Pessoas entrando em depressão, pessoas desesperadas, pessoas que vão à igreja, pessoas que servem a Deus, pessoas que devolvem dízimo, pessoas que ofertam e estão desesperadas e dizem para mim: eu não vejo solução. Ei, eu estou dizendo para você que nós servimos um Deus que é solucionador de qualquer problema. Não é de um não, é de qualquer problema. Ele é criador, fornecedor e mantenedor. Ele é o recurso que nós precisamos. Não deixe o desespero dominar sua mente. Não permita ninguém fazer você desesperar por algo que você não precisa desesperar. É Deus que vai te sustentar. É Deus que vai trazer o recurso. É Deus que vai fazer, Ele vai fazer. Ele diz que os planos dele não podem ser frustrados. Ei, é Ele que vai fazer. Precisamos é só confiar. Precisamos é só ter esperança. Olha só, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu escrevi algo aqui, eu quero ler para vocês. Ao redor do mundo, milhares de pessoas passam por esse estado emocional chamado desespero. O desespero ocorre em várias situações, onde nós sentimos incapazes de fazer qualquer coisa, para que aquela situação seja resolvida. São pessoas que passam por um naufrágio, por um acidente aéreo, um acidente de carro, um afogamento, um sequestro e muitas outras coisas. Milhares de pais e mães se sentem incapazes de resolver problemas de seus filhos, causado pelo vício, levando esses pais ao desespero. Ao redor do mundo vemos pessoas desesperadas pela perda do filho, pela perda da esposa, pela perda do marido, de todos os bens materiais, pelo fim de relacionamento, pelo fim do casamento, pelo fim da empresa, e são vários outros motivos que têm causado e levado pessoas ao desespero. Porém, quando eu olho para a palavra, eu vejo homens, como eu e você, que embora pudesse ter deixado o desespero tomar conta, eles não deixaram. Quando ordenaram para Sadraque, Mesaque e Abednego ir para a fornalha ardente, você acha que foi fácil? Você acha que o desespero não queria tomar conta do coração e da mente deles, não? Você acha que eles não poderiam, não posso afirmar, ter pensado: e agora? O que será de nós? Porque é o que você fala. Na hora que você se diz incapaz, é o que você fala: e agora? O que será de nós? Alguns até brincam, né? Chapolin colorado. Mas você sabe da gravidade do problema, da situação. E o desespero tomou conta. Só que a Bíblia me diz que eles entraram na fornalha. O desespero não tomou conta. E a Bíblia me diz que eles saíram de lá sem nenhum dano. Nada. Fiquei eu também meditando essa palavra de novo, pensando em Daniel, quando colocado na cova dos leões. Imagina se ele se desesperasse
quando ele entrou e viu os leões? Tem coisas que nós não entenderemos, mas é a vontade de Deus. Deus, Ele pode abrir a porta para te colocar diante dos leões, mas isso não significa que você vai morrer. Deus pode abrir porta para colocar você dentro de uma fornalha, mas isso não significa que você irá morrer. Deus só está querendo provar a sua confiança nele em meio à adversidade. Ei, se Ele diz que os planos dele não podem ser frustrados, Sadraque, Mesaque e Abednego ia morrer? Daniel ia morrer? Aí eu vou perguntar, por que você está com medo então? Por que o desespero te controla? Por que o desespero te domina? Por que você se sente incapaz de fazer aquilo que Deus já colocou na sua mão para você fazer? Se Deus colocou, porventura, Ele erra? Eu nunca me senti incapaz de conduzir um povo do tamanho que eu conduzo hoje. Eu nunca me sinto incapaz quando um grande empresário ou pequeno empresário me chama para me aconselhar, seja no negócio ou em alguma outra situação. Nunca me sinto incapaz. Porque se Deus me levou lá é porque eu sou capaz em Deus para resolver o que Ele não consegue. Nunca. Por quê? Porque eu procuro não deixar o desespero tomar conta. Porque se o desespero tomar conta, irmão, eu vou juntar com o desesperado e vou ficar igual ele, desanimado, sem esperança e me sentindo incapacitado para fazer aquilo que Deus ordenou. Eu dei aqui alguns outros exemplos e eu só vou ler. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas também em desespero. E um desespero provocado pela pressão do povo. Moisés. O povo pressionou, desesperou, mas o que ele fez? Buscou a Deus. O que eu vou fazer, Senhor? O Senhor orientou a ele, o mar se abriu e o povo passou. Quando o Senhor nosso Deus também vai chamar Gideão, Gideão também desespera. E começa os argumentos, você já viu? O tanto de argumento que você já arrumou, mesmo você sabendo que Deus te chamou, que Deus te capacitou, que Deus já colocou nas tuas mãos, você já viu o tanto de argumento que você está arrumando? Deus já usou várias pessoas, já teve visões, já teve revelações, e pede pastor Tiago para orar, pede pastor Hélio para orar, pastora Renata, pede o pastorzão, e pede o grupinho dali, pede o grupinho daqui, pede o grupinho de lá, aí às vezes não vem no culto, vai na igreja, pentenca, cai para lá, cai para cá, e Deus fala ali, Deus fala colar, encontra com a irmã pentenca na rua, a irmã, epa, assim diz o Senhor. Deus está falando a todo momento, Deus está confirmando a todo momento, mas o desespero não deixa você acreditar naquilo que Deus já falou. Aí sabe o que ocorre? Cada dia está numa igreja, cada dia ouvindo uma pregação, cada dia está puxando no YouTube. Não, vou ver se Deus fala comigo. Deus já falou. Sabe quando Deus falou com você? É que você não entende muito isso. Sabe quando que Deus falou com você? Logo quando Ele te chamou. Quando Ele te aceitou. Ele já falou com você. Um Deus santo que chama, aceita pecadores. Ele já falou com você. Ele já quis dizer assim para você que se eu te chamei, sou eu que tomo conta. Sou eu que cuido. Só faço o que eu mando. O resto deixa comigo. Olha só outro exemplo. Josué. Você acha que não bateu nele um desespero, não? Hein? Pessoas aqui pedem Deus para acrescentar sua vida financeira, para abrir empresa. Na hora que abre a empresa, meu Deus, um desespero. Será que vai dar certo? Nossa, pai, eu vou vender. Meu Deus, vai vir cliente. Se Deus falou. É Josué. Josué, Moisés vai morrer. É só Deus mesmo. Amados, deixa eu explicar algo aqui. Mais uma vez, eu não estou aqui para matar ninguém, irmãos. Eu só falo aquilo que Deus me ordena. A última revelação de morte, Deus deu o nome de quem é que vai morrer?
Tem pessoas deixando de vir na igreja, porque Deus me usou para falar que é de 35 a 45 anos que vai morrer. Deus falou com Moisés, olha lá porque você vai morrer. Deus fala, irmão, para o nosso bem. Mas eu citei algum nome aqui? Só que eu não vou fazer o que muitos querem. Falou, Deus não me usa mais. Não, que Ele me usa mesmo. A grande pergunta que deveria ser feita é o seguinte: Ele fala que Deus vai que as pessoas vão morrer e morre? Morre? Então Deus fala. Uma coisa é eu falar, o Sr. Carlos vai morrer. Outra coisa é eu falar, o Senhor está dizendo aqui para mim, que alguém desse lado, do sexo masculino, tá? Pode ser, parentela, pode ser próximo. Mas Deus não falou, irmão. Lembrei aqui por causa de Josué e Moisés. Deus vai tirar a vida de Moisés. E sabe o que vai ocorrer? Quem vai substituir Moisés é quem? Josué. Desespero quer tomar conta. O que Deus vai falar com ele? O desespero tomou conta aí de você agora, um exemplo. Qual palavra que você precisa? Você já carrega ela. Só que o Senhor falou para Josué, sou contigo, não temas, e eu vou mostrar para esse povo que da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou contigo. Só que o desespero não. Sabe o que o desespero faz? Pastorzão é melhor do que eu. Sabe o que o desespero faz? Ah não, a pastora Edné é bem melhor do que eu não vou conseguir não. Se Deus te chamou, se Deus está te dando a oportunidade, é porque Ele sabe que você pode. A Josué, o que Deus fez? Manifestou. E Deus manifestando, o povo viu que Deus era também na vida de Josué. O povo viu que Deus era na vida de Josué. Você não pegou, né? Eu estou querendo incentivar você, dizendo a você que as pessoas verão Deus também através da sua vida. Está frio aí, irmãos? Daqui a pouco o culto acaba. Gostou? Já estamos indo embora. Passou esses dias no YouTube, quando eu estava vendo algumas pregações dos Gideões, que infelizmente entristece a gente, né, irmãos? Você vai com aquela expectativa para ouvir a palavra, é um pastor falando mal do outro, é um cutucando o outro, palavra que é bom mesmo, nada. Como caíram da graça, viu? Meu Deus. Você coloca lá todo entusiasmado para ver, na hora que começa até a leitura boa, aí depois começa a amarretar o pastor que está lá atrás. Mas aí, vendo lá, aí passa aquelas propagandas, aí de repente passou algo que me chamou a atenção. Talvez você já viu, mas eu vou falar assim mesmo. Certa vez, na NBA, um grande jogador, por nome de LeBron James, estava numa final de uma partida, e essa partida para acabar faltava 30 segundos. Vamos dizer que ele é o Zico, ou o Pelé, cada um tem um gosto, da NBA. Ou um Messi, ou um Maradona, cada um tem um gosto. Ele pega a bola, faz toda a jogada sozinho. O time dele perdia por diferença de 1 ponto, faltando 30 segundos. Ele vem, dá o drible no basquete, ele e a cesta. A coisa mais fácil de se fazer para quem é craque. Mas para quem é ruim de bola, aí ele era craque. Na hora que ele lança a bola, ela pega no aro, mas não cai. O que ocorre? Ocorre que o adversário pega a bola, pegando a bola, o time do LeBron James vai e faz a falta.
O time agora adversário tem 1 ponto na frente, vai ter a oportunidade agora de ter 3 pontos. É arremesso livre, 2. O jogador então joga e acerta os 2 arremessos. Agora falta 3 segundos para o jogo terminar. LeBron James está lá, como se fosse lá no final. A bola sai debaixo da cesta, o jogador pega, lança para ele. E na hora que ele pega a bola, ele já lança ela na cesta e são 3 pontos. O que eu estou querendo dizer para você? Que se você ver o vídeo, você vai ver a reação do ginásio, dos seus companheiros e até mesmo dele. Porque era uma cesta fácil de se fazer, ele não fez. Mas sabe o que eu aprendi ali? Quando eu estudava essa palavra de novo? Que ele não deixou o desespero tomar conta dele, e nem o emocional das pessoas que estavam do lado, afetar a capacidade que Deus tinha dado a ele. Oh, isso é forte demais, mano. Ele não deixou o desespero tirar a concentração, nem a influência do desespero dos demais tirar dele a capacidade, a habilidade que Deus deu para ele arremessar da forma que arremessou, a partida empatar e agora ter prorrogação. Será que você entendeu o que Deus está querendo falar com você? Embora você erre, eu erre, isso não significa que nós não teremos uma outra oportunidade. E quando nós tivermos essa outra oportunidade, nós não precisamos lembrar daquilo que nós erramos. É só não deixar o desespero entrar e nem a influência do outro entrar e fazer aquilo que Deus nos concedeu. Porque, embora tenhamos desespero, a habilidade que Deus deu não vai embora. A capacidade que Deus deu não vai embora, Ele já te deu. Só que o desespero quer fazer igual uma capa, quer tampar, ó. Só ele, o que ele faz? Ele vence o emocional dos amigos do time, ele vence o seu próprio emocional, ele vence o desespero e faz com que a sua equipe chegue à prorrogação. Tem uma outra também, não sei se vocês já viram, uma criança lutando jiu-jitsu. Ela dá um mata-leão numa adversária do mesmo tamanho, é uma menininha, e o seu pai está lá do lado de fora, desse jeito, acaba, finaliza, e ela está numa posição de fazer o mata-leão, e ela está debruçada em cima da outra criança, e ela está olhando para o pai dela e falando assim: e o pai finaliza. E ela, calma pai. Dando continuidade no vídeo, o que essa criança faz? Dá um mata-leão na outra criança e ganha. Quando o juiz dá a vitória para aquela que falou com o pai, acalma, ela olha para o pai e faz assim, ó. Sabe o que eu aprendo com ela? Que embora as pessoas do lado de fora entrem em desespero, quem sabe que pode ou não é quem está lá exercendo. Está lá do lado de fora, embora tenha ensinado, mas quem está lá executando é que sabe que pode ou não. Você sabe se você pode ou não. É lindo esse vídeo. E depois a menina sai correndo, pula no braço do pai, ela vai entrevistar e ela vai falar isso aqui, ó. É a primeira vez que eu saio do país e sou campeã mundial de jiu-jitsu na minha idade. E ó Brasil, me segura que eu vou ganhar mais. Não sei se alguém aqui já viu esse vídeo, mas é lindo. Por que eu quis trazer esses 2 exemplos? Porque fala sobre desespero. Não precisa desesperar para arrumar namorado, nem para casar. Não precisa desesperar porque a porta hoje fechou, ou a porta abriu, embora não era aquela que você queria, mas Deus abriu.
não precisa desesperar para comprar carro. É um desespero na igreja para comprar carro, comprar casa, comprar lote, e comprar areia, e comprar cimento. Calma, meu lindo, calma. Uma coisa de cada vez. A Bíblia diz que a bênção corre. Estava eu fazendo uma visita pastoral ontem, pastor Tiago mandou uma mensagem para mim, deu uma olhada, e ele falou: a minha tia está querendo conversar com o senhor. Ok, liguei, mandei uma mensagem para ela e disse: Adênia, não posso falar agora porque eu estou numa reunião pastoral, estou numa visita pastoral, mas assim que eu sair dela eu ligo para você. Qual que era? Pastor, eu tenho um telão de LED, e eu mudei a minha igreja, e eu sei que vocês não têm o telão de LED, eu queria vender para vocês, e até parcelado de 12 vezes. Ele tem 1 ano só de uso, ele é 4x2, top. Falei: ô Adênia, ok, vou fazer o seguinte, vou ligar para quem entende, eu não entendo muito, e nós vamos conversando. E estou ligando, ligo para o Gleides, ligo para o Daniel, ligo para o Gleides, mando mensagem, ele conversa comigo, conversa com ele e colar. Ok. Se eu deixar o desespero com a vontade do povo entrar, eu vou fazer uma dívida de 52 mil reais. Agora, se eu for um cara sensato, sabendo daquilo que eu já fiz no início do ano e estou pagando, eu vou esperar. Então eu vou esperar. Por que eu vou esperar? Porque sou eu, em nome da igreja, que tem que pagar os equipamentos da energia solar. Sou eu, no nome da igreja, que pago o padrão. Sou eu, no nome da igreja, que pago o conserto do ar-condicionado. E nós já iniciamos um ano gastando 50 mil reais. É muito lindo. É uma oportunidade, mas eu vou deixar a vontade dos outros prevalecer sobre a condição da igreja? Vou? Amanhã eu vou mandar uma mensagem para ela, vou agradecer a ela. Nem lá visitar eu vou, sabe por quê? Porque quando você visita o zóio de Thundercat, aí eu fico ouvindo já o Gleice e o Daniel, mais bacana, né? Imagina lá o senhor lá. Eu vou dar lugar para o desespero vir? E amanhã eu lá com um boletão de 5 milhinhos por mês? Vocês vão estar na casa de vocês e eu só recebendo telefone. Cadê meu dinheiro? Então, ó, tudo tem o seu tempo. Na hora certa vai vir, né? Amém? Quero orar por vocês. Tem alguém aqui desesperado?